Gostaria de convidar também agora o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para as falas iniciais. Muito bem, uma boa tarde a todos. É com grande alegria que atendo a esse convite do Movimento Brasil Competitivo. Quero saudar na pessoa do Dr. Jorge Gerdau. Feliz aniversário, Dr. Jorge. Parabéns pelo seu aniversário. Agradecer ao seu trabalho e dedicação no sentido de apoiar governos e o Brasil a retomar condições ou ganhar condições de competitividade. Saudar meu querido colega Casagrande, do Espírito Santo, também o Zema, de Minas Gerais. Muito bem, compartilhar com vocês a minha experiência é semelhante aqui do ponto de vista dos desafios do que o Zema falava a respeito de Minas Gerais, né? Dos estados que têm maior dificuldade do ponto de vista fiscal no Brasil, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro são aqueles que precisaram, inclusive, aderir ao chamado regime de recuperação fiscal como forma de poder contornar a crise fiscal, o desajuste das suas contas, e o estado de Goiás acabou entrando também numa condição diferente desses estados. Então, mas só para trazer a lembrança de todos que, especialmente Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, uma situação fiscal muito semelhante. Então, não quero repisar ou falar mais do mesmo do que o governador Zema falou, mas os nossos desafios também eram, ao assumirmos o mandato há 4 anos, um estado que tinha alíquotas de imposto majoradas, o ICMS para o combustível, energia e comunicações estava em 30% no estado do Rio Grande do Sul, e mesmo assim ele não conseguia pagar o salário dos servidores em dia, né? Estava parcelando no ano seguinte o 13º dos servidores. Os servidores tomavam empréstimo junto ao banco do Estado para poder ter o seu 13º na data correta, e o Estado pagava em 12 parcelas no ano seguinte, com juros, o 13º, o que consumiu ao longo de 6 anos em que o Estado ficou pagando dessa forma o 13º, mais de 700 milhões de reais apenas em juros pagos pelo atraso do pagamento do 13º salarial, do salário dos servidores. Então, mais de 700 milhões de reais consumidos pelo atraso do pagamento. Paralelamente, o Estado vinha investindo cerca de 150 a 200 milhões de reais por ano nas estradas do Estado. Então, vejam, né, o quanto que contas desajustadas significam a subtração da capacidade de investimentos de um Estado, além da perda de capacidade técnica, né, a perda de servidores públicos qualificados, por conta de uma realidade no pagamento de salários completamente hostil, vamos dizer assim, especialmente aqueles talentos que podem buscar em outras esferas, em outros locais, em outros setores, né, outros empregos. Então, quando eu fui me apresentar candidato a governador do Rio Grande do Sul, um bom amigo e conselheiro que eu tenho para assuntos econômicos me disse: Eduardo, você tem certeza do que você vai fazer? Tem certeza do que você vai pegar? Se você sabe o que vai pegar no Rio Grande do Sul? É um estado que tem uma crise forte nas contas e que tem, do ponto de vista político, especialmente dificuldades para conseguir enfrentar esses temas polêmicos, né? Não existe uma bala de prata que resolva o Rio Grande do Sul. É fundamental fazer uma série de medidas. Você tem que tomar uma série de ações que politicamente custam caro, com uma Assembleia Legislativa que tem especial dificuldade de enfrentar os temas mais polêmicos. Eu me lembro que no primeiro dia de sessão legislativa da Assembleia, em 2019, eu fui lá abrir o ano legislativo, e, claro, sabedores da agenda que nós tínhamos de reformas nas carreiras, reforma na Previdência e de privatizações, os servidores se mobilizaram para estar nas galerias da Assembleia Legislativa, né, se manifestando em relação ao discurso do governador. E eu frisei aos nossos deputados naquele início de fevereiro, início do ano legislativo, em 2019, que eu não defendia que desprezassem o grito daqueles que se manifestavam nas galerias, mas que não se esquecessem do silêncio
da maioria silenciosa do povo gaúcho que estava aguardando que naquele plenário se tomasse a decisão, não apenas ouvindo aqueles grupos que lá se manifestavam, mas sim a expectativa de que os representantes da população tomassem as medidas, tomassem as decisões em defesa do coletivo, do interesse da sociedade, pelo qual trabalhadores e trabalhadoras, empresários, empreendedores, não têm tempo sequer para deixar as suas atividades para ir lá na Assembleia se manifestar. E aguardam ansiosamente que os seus representantes façam a coisa certa, pois constituímos uma base coesa, forte, sólida, que fez a aprovação de mudanças constitucionais profundas no Rio Grande do Sul, tirando a exigência de plebiscito para a venda de companhias estatais e aprovando reformas nas carreiras dos servidores públicos com validade para todos os poderes. Nós acabamos lá com anuênios, triênios e quinquênios, o que o Congresso Nacional agora, de forma absurda, está tratando para devolver este tipo de vantagem aos servidores do Judiciário e que não pode ser aceito, porque é especialmente uma assimetria em relação à sociedade. Quer dizer, nós tivemos há 2 anos uma pandemia, empresas fecharam, empregos foram retirados, a renda média do trabalhador caiu, o país empobreceu, mas um servidor público, simplesmente porque completou 3 anos, 5 anos de serviço público, independentemente da sua performance, independentemente do desempenho da arrecadação do Estado, independentemente do resultado da economia, passa a ganhar mais, passa a ganhar 15% a mais, 25% a mais, por conta simplesmente ter completado um período no serviço público. Não é razoável. Nós colocamos na Constituição do Estado a vedação a esse tipo de benefícios. E, com isso, automaticamente, todos os planos de carreira, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa e no Executivo, que previam esse tipo de benefício, passaram a estar inconstitucionais e, consequentemente, esses benefícios caíram todos. É claro que não foi simples, não foi fácil aprovar medidas como essas, mas nós conseguimos aprovar, mesmo com 10 mil manifestantes na frente da Assembleia Legislativa no dia das votações, porque fizemos política do jeito certo para construir o apoio necessário para as medidas de reestruturação do Estado. E aprovamos as privatizações, já privatizamos a companhia de energia, a transmissora de energia, a distribuidora de energia, a geradora de energia, a companhia de gás, e agora, no próximo dia 20, seremos o primeiro Estado do Brasil a fazer efetivamente a privatização da companhia de saneamento para viabilizar cerca de 15 bilhões de reais em investimentos no saneamento do Estado até 2033, para cumprir com o marco regulatório do saneamento, que prevê a necessidade de universalizarmos a coleta e o tratamento de esgotos até o início da próxima década. E não apenas a companhia não tem a capacidade financeira, como não tem ela a agilidade para fazer esses investimentos. Mesmo que viesse alguém dizendo: governador, nós temos aqui, fazemos um PIX para o Estado de 15 bilhões e você faça diretamente esses investimentos, a companhia não consegue, porque ela tem que fazer uma infinidade de licitações de coletores troncos, separadamente da licitação do coletor geral, separadamente da licitação da estação de tratamento de esgotos, com outra licitação para a rede coletora no bairro, e seriam centenas de licitações. E aí a gente vê o que acontece muitas vezes. A licitação da estação de tratamento dá certo, uma boa empresa ganha, cumpre o contrato, entrega. Mas a licitação do coletor tronco, que liga o bairro com a sua rede coletora até a estação de tratamento, teve uma disputa judicial entre 2 empresas, a empresa que ganhou mergulhou preços sem ter capacidade de executar o contrato, e aí você tem uma estação de tratamento pronta, uma rede coletora pronta num bairro, mas o esgoto não chega, não é tratado, porque uma das licitações acabou ficando pelo meio do caminho. Quando a gente está falando em competitividade, a gente tem que falar sobre não apenas ter Estado com capacidade de investimento, mas ter a capacidade de efetivamente entregar os resultados. E isso significa rever a forma como esses investimentos se dão. Não se trata apenas do investimento público direto, que é importante,
né, especialmente naqueles setores onde o interesse privado ainda não se expressa, não se apresenta, mas sempre que possível podermos conciliar o legítimo interesse privado num negócio, numa atividade que lhe dê o legítimo lucro que é esperado, com o interesse público na prestação de um serviço para a sociedade, nós ganhamos todos, né? Ganha a sociedade gaúcha, ganha a sociedade brasileira, na medida que a gente consegue alavancar investimentos que melhoram a vida da população com mais agilidade, né? Com muito mais eficiência e efetividade. Então, aprovamos as privatizações, aprovamos as reformas, reduzimos o comprometimento da receita corrente líquida do Estado com uma folha de pagamento de 80% para 58%, né, fazendo também com que o Estado saísse de uma situação de déficit ao longo dos últimos anos. Nos últimos 50 anos, o Rio Grande do Sul teve apenas 8 anos de superávit nas contas, 42 anos foram de déficit, e esse déficit foi coberto de diversas formas, com endividamento, com saques aos caixas diversos das diversas contas, devendo o Estado para essas diversas frentes, né, nas diversas políticas públicas que deveriam ser financiadas por aquelas contas vinculadas, com receitas finitas de privatizações, sempre expandindo o gasto corrente, que estava sendo suportado com receitas finitas. E, portanto, as medidas que deveriam ser adotadas para o Estado reencontrar o equilíbrio não seriam simples, simpáticas, pelo contrário, antipáticas, polêmicas, duras, mas fizemos isso rapidamente, já desde o primeiro ano de governo, a ponto de começar a dar o resultado no final do mandato, com o maior volume de investimentos da história recente feitos diretamente pelo Estado, além daqueles liderados pelo Estado na forma de parcerias público-privadas, de concessões ou nas privatizações, fazendo com que a população compreendesse esse movimento que o Estado fez nesses últimos anos e, assim, me fizesse o primeiro governador reeleito na história do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul não apenas não tinha reeleição de governador, como nunca tinha feito a eleição do candidato do governo, né? Reeleição é um instituto recente, é de 98 para cá. Desde a redemocratização, nunca o candidato apoiado pelo governo venceu as eleições. Sempre houve mudança de governo, né? O gaúcho é do seu DNA ser mais contestador, talvez, fruto das nossas divisões. Vejo vários gaúchos aqui então, nós podemos falar de nós mesmos, não aceitamos que os outros falem, né? Mas os gaúchos são resultado da disputa de fronteiras entre portugueses e espanhóis, da Revolução Farroupilha e, mais recentemente, da grenalização. Tudo vira um grenal, né, para nós, tudo é muito intenso. Mas a gente conseguiu mostrar um caminho pela moderação, pela sensatez, pela serenidade, pelo equilíbrio, sem nos ficar apontando culpados, apontando soluções. E me parece que é especialmente isso que a gente precisa debater no Brasil de hoje. A capacidade de nós debatermos os problemas de forma objetiva, querendo construir as soluções, e não simplesmente colocando as nossas energias para destruir um adversário. Não é para apontar culpados, é para apontar soluções que a população nos escolhe. E o caminho da moderação que nós buscamos representar, acho que a nossa eleição lá ficou especialmente também simbólica na medida em que fui eleito sem me posicionar entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, não porque tenha ficado em cima do muro ou porque não tenha posição, mas porque me recuso a ser sintetizado, né, resumido a uma polarização que entendo completamente nefasta e ruim para o nosso país, porque nos impede de olhar os problemas com o olhar das soluções, porque simplesmente se olha no sentido de evitar do ódio, da raiva, por um lado ou por outro campo político, e os problemas seguem aí livres, piorando a vida das pessoas. Então, de forma indignada, não assumi posição. De forma firme, né, e absolutamente convicta, não me posicionei no segundo turno das eleições, porque o que estava em jogo, especialmente para mim, era a defesa de uma forma de fazer política que eu já tinha apresentado aos gaúchos e que entendo também no país é a que mais entrega ou que mais entregaria resultados.
a sensatez e o equilíbrio, a capacidade de nós entendermos a razão do outro. Quem pensa diferente não é um inimigo a ser exterminado, e quando a gente dialoga, não pode ser apenas para deixar o outro falar, enquanto nós preparamos o argumento para rebater, mas sim ouvir para entender as razões do outro e, por que não, até se deixar convencer, né? E onde for possível fazer concessão para conciliar e conseguir avançar sem quebrar a espinha dorsal daquilo que a gente defende, tanto melhor para a sociedade. Quando nós fizemos as reformas que foram muito profundas, duríssimas, nas carreiras do serviço público, no Rio Grande do Sul, eu chamei cada um dos sindicatos, conversei com cada um deles, apresentei para eles os projetos antes de mandar para a Assembleia, ouvi o contraponto deles e onde foi possível fazer concessão em algum ponto ou outro que não quebrasse a espinha dorsal do que nós defendíamos, como eu frisei, nós fizemos as concessões para quebrar resistências, reduzir atritos e conseguir avançar mais rapidamente para o Estado. E foi positivo. As reformas que nós fizemos vão entregar, ao longo dessa década, uma economia de 20 bilhões de reais na folha de pagamentos do Estado, que nos aponta um horizonte aí de equilíbrio fiscal mais duradouro. Claro que componentes novos aí têm vindo em função das medidas adotadas no Congresso, na redução forçada de ICMS, determinados itens, que acaba dificultando o planejamento. Eu não estou discutindo que não queiramos menos impostos, eu quero menos impostos, mas nós não podemos quebrar planejamento orçamentário dos estados, forçando redução de receitas, sem prepararmos esta redução de receitas, como nós fizemos. Nós fizemos reformas que fizeram encaixar nossa despesa com a nossa receita. E quando finalmente a gente encaixa a despesa com a receita, vem a União e diz, não, mas agora a sua receita vai ser reduzida porque você não pode mais cobrar desse jeito, vai ter que cobrar de outro, e é claro que isso fere qualquer tipo de planejamento financeiro orçamentário. Então, da minha parte, que eu quero dividir com vocês, é que os avanços que conquistamos são fruto, sim, de uma gestão focada em resultados, com metas, com controles, com todo o componente de planejamento estratégico que este MBC está acostumado a tratar, né? Com gerenciamento matricial das despesas, das receitas, com metas claras, com sistema de gestão estratégico, com monitoramento, com governança bem definida para a gestão. Mas é fundamental para que um governo seja ousado tecnicamente que ele faça política. E política não é simplesmente comprar com cargos, com emendas, ou com mensalão, petrolão ou qualquer outra moeda. É simplesmente a possibilidade de nós sentarmos, é isso que numa democracia se exige, conversarmos e buscarmos a composição dos tantos interesses divergentes na sociedade, o tanto quanto possível, né, e reduzirmos, assim, as resistências. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito, que está de um personagem fictício, de um livro, mas o personagem se chama Sócrates, muitas vezes atribuem a frase a Sócrates, mas a verdade é de um personagem chamado Sócrates, que dizia: o segredo da mudança está em focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. O Brasil tem, em função dos escândalos de corrupção da Lava Jato e outras atitudes reprováveis na política, focado a sua energia muito mais em destruir o que se convencionou chamar de velha política, do que efetivamente se dedicado a construir uma nova. E essa dispersão das energias faz com que nós percamos a oportunidade de efetivamente construir algo novo e melhor, porque simplesmente se está lutando contra algo velho e os resultados não têm sido positivos para a sociedade. Para finalizar, de verdade, apenas dizer que no Rio Grande do Sul, além de termos os bons vinhos que temos, o bom churrasco, né, doutor Jorge, nós também estamos fazendo cachaça lá. Eu queria dizer para o Zema isso também, que lá em Minas tem cachaça, mas também estamos ficando expertos em fazer cachaça por lá. E o queijo também, mas, por favor, também temos por lá. E todos estão convidados a também estarem conosco no Rio Grande do Sul, um estado que forma grandes talentos, tem
grandes parques tecnológicos, um dos grandes eventos de inovação do mundo. Nós trouxemos para o Rio Grande do Sul, que é o South Summit, que já realizou sua primeira edição neste ano e tem contrato com o Estado para os próximos 4 anos ainda, também com novas edições, porque somos um Estado que olha muito para o passado com muito orgulho das nossas tradições, mas principalmente agora, né, cada vez mais olhando para o futuro, né, no desenvolvimento, que é com o investimento, com a parceria do setor privado, com a capacidade do investimento público, para a infraestrutura, para a logística, redução da burocracia, tudo isso que melhora o ambiente de negócios, mas fundamentalmente, né, e é fundamental para todos, não apenas para o Rio Grande do Sul, tenho certeza que os meus colegas governadores compartilham dessa visão, é a partir do capital humano, né, da formação de qualidade de mão de obra nas nossas escolas. Por isso, toda a energia nesse segundo mandato estará em especialmente avançarmos com mais velocidade na formação do capital humano a partir de investimentos e estratégias relacionadas ao ensino, tanto no ensino médio quanto no ensino técnico e profissionalizante, para oferecer a mão de obra qualificada que esta nova economia que se descortina demanda. Muito obrigado a todos pela atenção e um bom final de ano para todo mundo. Obrigado, governador Eduardo. Eu quero registrar a presença do secretário-geral de Governo de Goiânia, Michel Afife. Obrigado pela participação, secretário. Bitar pela conexão. Quero cumprimentar também minha parceira, secretária de Planejamento e Desenvolvimento de São Vicente, Thalita. Temos uma empreitada grande por aí, Thalita.